Bom, fechando então o módulo de Química Inorgânica, com a aula de sais e óxidos, né? A gente teve na semana passada, a gente fechou a teoria. Hoje a gente pega uma aula de exercício. Tem um monte de questão aqui no material de vocês, tem mais de 20 questões. Tá, a proposta é que nós façamos uma aula inteira de exercício, não necessariamente com o compromisso de fazer as 22. Vamos ver até onde a gente vai, tá? Pode ser que durante a aula eu pegue alguma questão fora da ordem, tem alguma outra questão que fala, puta, vamos pegar essa questão aqui, tá? A ideia é que a gente adquire informação, tá? Então vamos lá. Questão número 1. Tem umas que tem enunciado bem grande, tá, gente? Então vou pedir aí a paciência de vocês também nesse sentido. Questão 1. Uma das alternativas para o tratamento do lixo sólido consiste na tecnologia de reciclagem quaternária, em que o lixo sólido, não perecível, é queimado. Nessas usinas, os resíduos oriundos da queima são retidos e não são emitidos diretamente para o meio ambiente. Um dos sistemas para a proteção da parte gasosa dos resíduos apresenta um filtro que contém as seguintes substâncias. Então, do que ele está querendo dizer, né, na questão? Eu vou pegar o lixo e vou queimar. Tá? Esse lixo ele vai gerar resíduos. Resíduos. E aí, olha essa parte aqui do texto, ó. Sistema para a retenção da parte gasosa dos resíduos. Ele é um filtro. E o que eu tenho dentro do filtro? Isto, 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 isto. Tá? Então, quando eu queimo lixo, eu tenho resíduos. Esses resíduos, eles vão passar por um filtro. Por que eu estou colocando a palavra filtro entre aspas, gente? Na verdade, quando o resíduo passar pelo filtro, ele vai sofrer uma reação química. O filtro é formado por substâncias. Não é um filtro físico que vai reter o resíduo. Ele vai reagir com o resíduo, tá? Beleza? Bom, aí ele pergunta assim no item A. Considere a seguinte afirmação. Essa tecnologia apresenta dupla vantagem, porque além de resolver o problema de ocupação de espaço, também gera energia. Responda se você concorda totalmente, parcialmente ou se discorda, e em seguida justifique a escolha. Uma questão bem aberta. Né? Na frase, ele mostra o lado positivo. O lado positivo. O lado negativo é que gera resíduo. Então, eu vou ter sempre que tratar esse resíduo. Né? Gera dois tipos de resíduo. Gera resíduo sólido e gera resíduo gasoso. Questãozinha bem cara de Unicamp, né? Gasoso. Tá? O resíduo sólido, gente, eu não tenho o que fazer. Ele vai ficar ali. O resíduo gasoso, eu ainda posso fazer tratamento. Tá? Então, isso que eu estou escrevendo no item A seria uma espécie de desvantagem. O resíduo sólido eu não consigo tratar. Um outro problema, não é todo lixo que eu consigo queimar. Né? Então, por exemplo, lixo
é oriundo de material biológico pode ser incinerado. Porém, certos tipos de plásticos não. Não. Por que não? Porque alguns desses plásticos, quando são queimados, vão gerar resíduos que a gente não consegue reter no filtro. O filtro, vocês vão perceber, ele não vai reter todo o gás. Ele vai reter uma parte do gás. Então, o filtro ele não faz milagre. Então, quando ele fala no texto, a tecnologia apresenta dupla vantagem, de fato são duas vantagens. Ok. Agora eu posso acrescentar desvantagens, tá? Beleza? Então, a gente pode colocar discorda parcialmente. Ou concorda parcialmente. Vamos colocar aqui, concorda parcialmente. Tá? Beleza? O item B para nós é o mais importante. Durante a queima que ocorre no tratamento do lixo, os seguintes gases podem ser liberados: NO2, SO2 e CO2. Tá. Nesse exato momento, a gente para um pouquinho aqui e observa esses gases. E aí, aqui a gente tem que perceber, tá, gente? Aqui é perceber. Eles são óxidos ácidos. Tanto o NO2, como o CO2, como o SO2 são óxidos ácidos. Tá? Ele pede para que nós escolhamos um desses gases, escolha um dos gases e indique um filtro adequado para absorvê-lo, dentre as 4 possibilidades que estão apresentadas no enunciado. Justifique a sua escolha utilizando uma equação química. Então, ele quer que eu pegue um desses caras aí e reaja com um dos gases. Eu vou escolher uma base. Eu vou escolher o NaOH. Vou escolher o NaOH. Eu sei que o NaOH... Vamos lá, vamos começar a montar aqui. Ó. NaOH é uma base. Eu vou escolher para reagir com o L, com essa base, o CO2, que é o mais famoso. Tá? Ele vai se comportar como ácido. Aí, vou lembrar para vocês, a aula que a gente teve sobre esse assunto na semana passada. Como é que a gente monta uma reação entre um óxido e uma base? Bom, a base ela vai liberar aqui o cátion e o OH-, certo? Para produzir o sal. Então, o sal ele vai ter um cátion que vem da base. É o sódio. Agora, o ânion tem que vir do ácido. O ânion tem que vir de um ácido. O ácido que a gente associou ao CO2 na aula da semana passada foi o ácido carbônico, lembra? Ele é a gente chama de análogo, né, na química. Ele é o ácido análogo, tipo, ele se comporta como ácido carbônico. Tá? Então, toda vez que o CO2 for reagir com uma base, toda vez, ele vai liberar o íon carbonato. O íon carbonato, que é o íon da ionização do ácido.
Então, no nosso sal, vai ter um carbonato, que tem carga 2-, tá? Que vem do ácido, né? Daquilo que está fazendo o papel de ácido, nesse caso, nesse contexto. Tá? E o sódio, que é o cara que vem da base. Então, vai formar Na2CO3, tá? Mais água. Vamos balancear aqui, né? Eu vou colocar um 2 na base, aqui, ó. 2, para balancear o sódio. E aí, eu acho que já está balanceado, né? Põe 1 no CO2, 1 no sal e 1 na água. Tá bom? Isso é uma reação ácido-base, né? Só que entre um óxido e uma base. Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Próximo. Questão 2. Um time de futebol encomendou, junto a um fabricante de fogos de artifício, alguns rojões que, no momento da explosão, iluminem o céu com as cores do time, verde e vermelho. O fabricante tinha à sua disposição os seguintes sais para serem misturados à pólvora: sulfato de sódio, sulfato de cobre, nitrato de estrôncio e nitrato de potássio. A tabela apresenta as cores das chamas obtidas na queima de alguns sais. Então, ele pegou alguns sais, queimou, e aí obtivemos a cor da chama. Tudo bem? Beleza. Peraí que estão perguntando um negócio aqui. Ah, pode. A reação, pergunta aqui, ó, a reação do exercício anterior, ela pode ser chamada de neutralização? Pode. Você neutralizou a base com CO2. Tá? Beleza. Aí aqui, nesse aqui, o que o cara tinha? Ele tinha, vamos colocar a fórmula dos sais, né, que o carinha tinha. O carinha tem sulfato de sódio, ele tem sulfato de cobre 2, nitrato de estrôncio, nitrato é -1, né? E o estrôncio é +2, e nitrato de potássio. 3. Tá aí. E ali na tabela tem a cor de alguns sais. Com base na tabela, determine quais sais, dentre os disponíveis para o fabricante, deverão ser utilizados na confecção dos rojões. Ele quer cor verde e vermelho. Tá, vamos lá, gente. Verde. Que sal que tem verde ali? É o sal de cobre. Ó, cloreto de cobre. Quando ele aqueceu o cloreto de cobre, o cloreto de cobre emitiu uma chama verde. Provavelmente por causa do cobre, né? Provavelmente por causa do cobre. Tá? Então, sal de cobre é verde. Então, já sabemos quem é o verdinho. Sulfato de cobre. Aqui é uma questão totalmente de interpretação de texto, né? Não é uma questão muito de conteúdo. Agora eu quero vermelho. O vermelho é o sal que tem estrôncio lá na tabela. Dá uma olhada lá na última linha da tabela. Vermelha.
é o sal que tem estrôncio. O nosso sal é o nitrato. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, só que vocês têm que responder usando só 2 palavras. 2 palavras, tá? A pergunta é a seguinte: como é que eu explico essa história da cor do sal quando eu aqueço ele? 2 palavras. Quando eu aqueço o sal de sódio, ele fica amarelo. Quando eu aqueço o sal de cobre, ele fica verde. Quando eu aqueço o sal de potássio, ele fica violeta. De alumínio prateado. Da onde vem essa cor? A resposta, 2 palavras. Gincana, né? Que é isso? Que é CV? Veio 2 letras só. E aí, gente? Não? Camada de valência? Mais ou menos, tá chegando perto. Tá chegando perto, não é isso ainda. Subnível mais energético? Não. Fóton? Não. 2 palavras, 2 palavras. Salto quântico! Aê! Veio salto quântico. Podia ter vindo transição eletrônica também. É a transição eletrônica que faz o átomo emitir a cor. O elétron absorve energia, pula para uma camada mais externa, modelo de Bohr, galera, modelo de Bohr. Modelo de Bohr, lá do começo do ano. Pula para uma camada mais externa. Quando ele retorna para o nível de origem, ele emite o fóton. Que alguém falou aqui, alguém escreveram aqui fóton. O fóton é o resultado da transição eletrônica. Tá? Lembraram? Cuidado, hein? Cuidado. Item B. Vamos lá, item B. Essa aula ela é muito doida por causa disso. Ela vai puxar um monte de conceito, viu? B de bola. Considerando que a pólvora é formada por carvão, enxofre, nitrato de potássio e que os combustíveis dessa mistura são apenas os compostos covalentes, escreva a fórmula molecular e o produto obtido na combustão completa da pólvora. Então, na pólvora eu tenho carbono, enxofre e nitrato de potássio. Isso é pólvora. A única coisa que queima, ele fala, ó, considerando que a pólvora é formada por tananã, 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 e que os combustíveis são apenas os compostos covalentes, o único composto covalente aqui é o carbono. Então, ele vai queimar. Ele vai queimar. Quando ele queima, ele reage com oxigênio, se transformando em CO2. Isso é queima, tá? Que é o que ele está pedindo, né? Ó, considerando que a pólvora... escreva os produtos obtidos na combustão da pólvora. Ele quer a fórmula molecular, né? Na verdade, o único produto obtido é o CO2. Tá? A fórmula molecular está aqui. A estrutural seria assim, ó. Isso aqui é estrutural, tá, gente? Estou colocando aqui estrutural. Beleza? Acho que é isso, né? Não esquecemos nada. Não. Próxima, questão 3. Questão 3. Amostras de óxidos de alguns elementos químicos foram testados quanto à solubilidade em água. Então, você tem óxidos, foram colocados na água. Aí a gente vai meio que para a tabela, né? Vamos olhar para a tabela já. Primeiro teste, solubilidade em água.
3 dissolvem e um não. Um não. pH dos óxidos, 14. Esse aqui não tem pH, tá vendo? Ó? Por que vocês acham que ele não tem pH, gente? Alguém arrisca? Por que não tem pH? Sabe por que não tem pH, gente? Porque o óxido nem está dissolvido na água. Como que a gente pode calcular o pH daquilo? Ele não, nem se dissolve. Ele precisa dissolver na água para virar ácido ou base, tá? E os outros dois aqui são ácidos, ó. Então eu tenho um óxido alcalino. O óxido A é alcalino. E os óxidos C e D são óxidos ácidos, tá? Tanto é que, ó, o óxido alcalino reage com HCl. Esse óxido misterioso, que não tem pH e nem é solúvel na água, ele também reage com ácido. Então, ele tem um caráter básico. Ele tem um caráter básico. Só que ele não dissolve na água. Tá? E esses dois aqui, ó, o óxido C e o óxido D, eles não reagem com ácido. Ó. A gente já imagina por que eles não reagem com ácido. Né? Porque eles são óxidos de caráter ácido. Ó. Olha o pH deles na água. Então, eles não conseguem reagir com ácido. Tá? Então, é mais ou menos isso que a tabela tá meio que mostrando. Ele fala, as amostras foram testadas quanto à reatividade ao ácido, taranã, e os resultados abaixo. Item A. Qual amostra corresponde a um óxido certamente alcalino? É o óxido A. É o óxido A. Você pode justificar de duas maneiras. Primeiro, reage com ácido, com uma solução de ácido, né? E em solução, tem pH acima de 7. Em água, apresenta pH acima de 7. Tá? Com certeza ele é um óxido alcalino. B. Quais são as amostras que correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Gente, óxidos de elementos não metálicos geralmente são ácidos. Tá? Não sei se vocês vão lembrar de um negócio que eu coloquei na aula. Ó. Isso aqui é a fórmula de um óxido. Tá? Quando a gente analisa os óxidos, vai olhando a fórmula, olha o comportamento e compara a fórmula e o comportamento, a gente vai perceber um padrão. Qual é o padrão? Vamos lá. Se o elemento E é um ametal e o NOx dele é superior a 4, é batata, gente. Ele é um óxido ácido. CO2, SO3, P2O5. Tem um monte de óxido que tem caráter ácido que se comporta assim, tá? CO2, SO3, P2O5, tá? Para citar os mais famosos. Qual é o outro padrão que a gente observa? O outro padrão é o elemento ser um metal de NOx 1 ou 2. 1 ou 2. Aí é batata, gente. É óxido alcalino. Que são os iônicos, né?
são os iônicos. Os azuis são os moleculares e os amarelos são os moleculares, né? Os óxidos ácidos, e os azuisinhos são os iônicos. Aqui a gente pode citar o Na2O, o CaO, o BaO. BaO. Nossa, ficou feio esse B, né? Espera aí. Pronto. Tá aí, ó. Então, quando ele pergunta no item B, né, ó, quais amostras correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Ele está te perguntando quais são ácidos, tá? Então, são os óxidos. Vamos responder aqui. Óxidos C e D, cujos elementos formadores são ametais. Óxidos moleculares tendem a apresentar comportamento ácido. Tá, amigo? Para justificar por que eu escolhi o C e o D. Óxidos moleculares, né? Quando eu falo óxido molecular, gente, é a mesma coisa que óxido não metálico ou óxido covalente, tá? É a mesma coisa. Questão 3, fechamos. Próxima questão. Podem printar, gente. Pula 4. 5. Vai para 5. Questão número 5. A questão número 5 é para a gente falar de um óxido especial. Oi, pode falar, pode falar, pode falar. Volto. Perdão. Aqui, ó. Pode tirar. Essa daí, né? Que você quer que tire print. Tá. Beleza. Aqui. Questão número 5. A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro resultantes da corrosão do metal. Outros óxidos metálicos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a superfície do metal. Um deles é o óxido formado pelo elemento químico do grupo 13, pertencente ao terceiro período da classificação periódica, é o alumínio que ele está falando. Escreva a fórmula química desse óxido protetor e classifique-o quanto ao tipo de caráter, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ele, gente. Ele está falando do óxido de alumínio. Que é o Al2O3. Essa substância ela é bem famosa em vestibular, tá?
Vocês vão ouvir falar dela na parte de... A gente vai falar sobre ela na parte de eletrólise também. Ela tem uma importância econômica, por quê? Porque ela é matéria-prima para produzir alumínio. Tá. Ela é encontrada na natureza na forma de um minério chamado bauxita. Tá? O que a gente faz com a bauxita? A gente pega a bauxita, faz uma eletrólise nela e forma alumínio mais O2. Tá aqui. Só que o alumínio, gente, ele é um metal que oxida muito fácil. Ele oxida demais de fácil. Então, objetos de alumínio tendem a enferrujar com facilidade. E aí, o que acontece quando o alumínio oxida? Oxidação do alumínio. Adivinha o que acontece com o alumínio quando ele oxida, gente? Ele volta a virar Al2O3. Ó. Tá, e daí, Danilo? E daí que o exercício ele faz uma comparação entre este óxido e o óxido do ferro. Porque o que acontece com o ferro é parecido com o alumínio. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Oxidação do ferro. Quando o ferro oxida, gente, ó, ele forma Fe2O3. Tá? A reação é igualzinha. Igualzinha. Aqui põe 3/2, né? Tá. Só que acontece uma coisa diferente. Por quê? Quando esse processo ocorre no ferro, esse negócio aqui, ó, ele se forma na superfície. E ele vai descamando da superfície. Ele vai descamando. Ou seja, o ferro ele sofre um desgaste. Do ferro. Tá? Agora, no texto, o que ele fala? Ele fala assim, ó, ele começa assim, a ferrugem é uma mistura de óxidos resultante da corrosão do ferro. Outros óxidos, entretanto, ao contrário dos que estão presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a superfície do metal. Então, é um negócio muito louco. Por quê? Imagina uma superfície de alumínio. Só que é o alumínio. Tá? Ele está em contato com o ar. Na atmosfera eu tenho oxigênio. Isso não tenho? Tá, beleza. Com o tempo, esse oxigênio começa a reagir com o alumínio da superfície. E ele começa a formar uma camada, vamos colocar assim, ó, uma película de Al2O3. Que a gente poderia dizer de uma maneira, genérica, seria a ferrugem do alumínio. Essa é a ferrugem do alumínio. Essa película, ela fica grudada no alumínio. E ela acaba protegendo o alumínio de continuar sendo corroído. Porque na medida em que ela vai se formando sobre o alumínio, ela vai impedindo o ataque do oxigênio. O oxigênio não consegue mais atacar. Isso é uma proteção natural. Imagina o seguinte, fazendo uma comparação meio besta. É uma casca de machucado que protege contra o machucado continuar machucando. Ela vai proteger aquela região, tá? Mas isso acontece no alumínio, tá? Isso acontece no alumínio, beleza?
Tá, o que mais que você precisa saber do alumínio? Além de que ele vem da bauxita, além de que essa película de alumínio no óxido protege, tá? Essas coisas, é isso que eu falo, esse assunto ele é meio complicado, porque essas informações, não dá para dar isso na aula. Você tem que pegar os exercícios e ir trabalhando isso nos exercícios, tá? Outra coisa que ele pede para falar é para classificar o óxido. Aqui, gente, ele não deixa claro no enunciado, mas o que ele quer é que a gente classifique contra o caráter ácido. Então, outra coisa que você precisa saber sobre esse cara, que é especial. Espera aí. Ele é um óxido anfótero. Ele é um óxido anfótero. Opa, anfótero. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: esse cara, ele pode reagir com ácido ou ele pode reagir com base. Ele reage com os dois. É muito bizarro isso. Tipo anfíbio. Tipo anfíbio, exato. Tipo anfíbio. Reage com os dois. E aí o que acontece? Quando ele reage com ácido, ele vai produzir um sal, vou chamar de sal A, e água. Quando ele reagir com uma base, ele vai produzir um outro sal. Tá? Essas reações, gente, a gente nem fala muito sobre elas, tá? A gente é obrigado a citar por conta dessa classificação específica, tá? Que quando o problema todo é o seguinte: essa porcaria desse óxido é importante para a gente. Então, como é importante, a gente sabe muita coisa sobre ele, inclusive que ele tem esse comportamento esquisito de ser anfótero. Ah, mas Dan, eu preciso saber uma reação dele? Não. Você precisa saber identificar. Então, você viu o Al2O3 reagindo com ácido, pode esperar que vai ter um sal do outro lado. Você viu o Al2O3 reagindo com uma base, pode esperar que vai ter um sal ali. Tá? São neutralizações, mas diferentes. Uma hora ele se comporta como um ácido, outra hora ele se comporta como uma base. Beleza? Tá aí. O que vai faltar a gente falar sobre esse cara, né? O Al2O3? Como é que eu produzo a bauxita, o alumínio? Mas aí isso vai ser na aula de eletrólise, tá? Aí a gente fala sobre isso na eletrólise. Tudo bem? Na parte de inox, a gente vai falar mais sobre oxidação também. Por que tem metal que enferruja mais fácil do que outro? Então tem bastante ainda coisa para a gente falar, tá? Vamos para a próxima questão, gente. Pode tirar print, por favor. Olha lá. Óxidos metálicos podem ter caráter ácido, básico ou anfótero. O caráter do óxido depende da posição dele na tabela periódica e do estado de oxidação do íon metálico, o NOx, né? Tá. Sobre esse assunto, responda. O que é caráter anfótero? Já respondemos, né? Vamos escrever aqui, ó. Caráter anfótero é a tendência de um óxido em reagir com ácidos ou bases.
e bases, né? Na verdade, simultaneamente. Ponto. Tá? Item B. Óxido de cálcio é um óxido básico ou anfótero? Ou ácido? É básico. Escreva reações que demonstrem. Então, vamos escrever duas. Ele reagindo com água para formar hidróxido de cálcio. Tá? Beleza? E vamos colocar ele reagindo com ácido. Pronto. Vamos colocar duas reações. Tá? Óxido reagindo com ácido. Vamos lá. Eu vou formar um sal. Opa. Peraí. Sem querer apertar um botão aqui que saiu da tela. Vamos voltar. Pronto. Pronto, acho que agora vocês estão vendo a tela cheia já. Então, ó, eu vou formar um sal e água. O sal ele tem um cátion, que vem da base, e um ânion, que vem do ácido. Quem está fazendo o papel de base aqui é o óxido de cálcio. Só que é a nossa base, entre aspas, né? Porque ele é um óxido. Então, ele vai mandar o cátion. E o ácido vai mandar o ânion, que é o nitrato, né? Aqui vai ser o nitrato, ó, gurizada. É o -1. Tá? Como o cálcio tem carga +2 e o nitrato -1, então fica CaNO3, 2. CaNO3, 2. Isso mesmo. O pessoal está escrevendo aqui no chat, é isso mesmo. Tá? Veja se precisa balancear. Vai precisar, né? Por causa do nitrato. Tem 2 no sal, né? E tem um do outro lado. Então põe um 2 aqui, ó. E o 1 aqui, ó. E eu acho que fechou a balada. Né? Põe um aqui, ó. No cálcio. No óxido de cálcio. E o 1 aqui na água. Tá? Beleza? Então a gente vai percebendo, né, nas questões que vêm aparecendo, que tem muita questão de óxido. Perceberam, né? Tá, são questões discursivas, eu entendo, mas vocês vão perceber que na múltipla escolha isso também acontece. Quando esse assunto cai, composto inorgânico, é reação ácido-base. Então é ou óxido com ácido, ou óxido com base, até porque os óxidos têm toda uma questão ambiental por trás deles, né? Então, para o vestibular cobrar esse assunto, é ok. Você fala de efeito estufa, fala de CO2, fala de chuva ácida, enfim. Tá? Todo mundo discutindo sempre a mesma coisa, mas ninguém faz nada, né? Detalhe, só detalhe. Questão 7, vamos para a próxima. Podem tirar print aí, da 6. Questão número 7. Aqui. Ele dá uma reação e pede para a gente fazer duas coisas. Escreva os nomes dos reagentes empregados neste processo. Quem são os reagentes? Nitrato de sódio. Então já vamos colocar aqui, ó. Nitrato de sódio.
Vem do ácido nítrico, né? NaNO3 e o ácido sulfúrico. Tá. E ele pede para escrever também a fórmula estrutural do ácido nítrico. Do ácido nítrico, que é o HNO3. A gente fez isso na aula de ácidos, lembra? O nitrogênio é o elemento central. Lembrar que o nitrogênio ele faz 3 covalentes e uma dativa. Tá? Então vamos lá, vamos começar a ligar. Ó, as 3 covalentes aqui. Vou ligar um OH, hidrogênio ionizável, né? Aquele hidrogêniozinho que está ligado ao oxigênio ionizável. Vou fazer uma dupla com O. E aí eu esgotei as ligações covalentes do nitrogênio, né? E aí a outra ligação para o oxigênio eu faço uma dativa. Eu faço uma dativa. Olha lá, HNO3. Tá? Beleza? Uma questãozinha de ácido com base, com sal. Uma outra coisa que eu queria comentar nessa reação, gente, só para a gente aproveitar o exercício, dá uma olhada no que está acontecendo na reação. Não sei se vocês conseguem perceber o que está acontecendo. Isso daí, se vocês observarem com atenção, vocês vão entender por que essa reação se chama dupla troca. Dupla troca. Veja o que acontece, ó. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Aqui, o meu ácido, ele tem 2 hidrogênios, tá vendo? Ó? Ele tem 2 hidrogênios. Se você olhar aqui do outro lado, saiu um hidrogênio e entrou um sódio. Tá? O hidrogênio que saiu daqui, ó, que estava aqui no ácido, ele ocupou o lugar do sódio. Então, o sódio saiu aqui do nitrato, ó, entrou hidrogênio, houve uma troca de cátion, tá? Isso é o que a gente chama de dupla troca. Muito louco, né? É um ácido reagindo com sal, formando um outro ácido e um outro sal. Ah, uma coisa aqui, tá, gente? Uma outra coisa que eu queria comentar, fazer um OBS aqui. NaHSO4, qual que é o nome disso? Qual que é o nome desse sal? Hidrogeno sulfato de sódio. Tá? Hidrogeno sulfato de sódio. Beleza? Próximo, questão número 8. Quiz de ácido. Associe cada item apresentado na coluna... Apresentado na coluna 1, a seguir, com o item da coluna 2. É para ligar as letras com os números. São só 4 números, né? São só 4 números. Bom, estrutura de Lewis, composto inorgânico que apresenta ligação covalente, nomenclatura IUPAC e uma equação. Uma equação. Olha, eu vou começar pela que eu acho mais fácil. Não sei o que vocês vão concordar. Mas a equação 4 é uma ionização. Tá vendo que lá naquela lista enorme de palavras aparece a letra R lá? Ionização.
Então, 4R. Tá. Nomenclatura e UPAC. O que tem de nomenclatura e UPAC aí? Tem um carinha que tem nomenclatura e UPAC, nomenclatura oficial. Ácido metanoico. Tá? Nomenclatura e UPAC. Ácido metanoico. É da orgânica, né? Tá bom? Então ficou 3H. Composto inorgânico que apresenta ligação covalente. Esse é legal. Mas é meio fácil, eu acho. É o HCl, gente. É o HCl. Composto inorgânico que apresenta ligação covalente. O ácido fórmico é orgânico. O ácido metanóico é orgânico. Tá? Acho que de ácido tem esses. Aí tem o KF, né, que é iônico. Tá? Então aqui fica 2O. Né? 2O. E aí o último, estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis, gente, é aquela que mostra os elétronzinhos em volta. Quando a gente faz, por exemplo, quando eu escrevo isso assim, ó. Isso é uma estrutura de Lewis, tá? Então, representa os elétrons periféricos. Estrutura de Lewis. Lewis. Elétrons periféricos. Tá? Então, fica 1B de bola. Beleza? Eu não sei se tem alternativa, eu não coloquei as alternativas aqui. Bom, mas se tiver, vocês acham aí as alternativas, tá? Printando, próxima. Ficou Bohr, né? Ficou Bohr, pode crer. Ficou Bohr. Se você ler de cima para baixo, ó. Lê de cima para baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Bohr. Ai, gente, esses caras de vestibular tentando ser engraçado é a pior coisa, né? Prova de vestibular tentando ser engraçadinha. Questão 9. H2S. Esse é um ácido famoso também. Famoso cheiro de ovo podre. O H2S, também conhecido como gás sulfídrico e gás do ovo podre, é produzido pela decomposição de matéria orgânica, vegetal ou animal. Na atmosfera, em contato com o oxigênio, transforma-se em trióxido de enxofre e água. Escreva a equação que representa a reação balanceada do gás sulfídrico com oxigênio. Bem cara de VUNESP. Prova aberta da VUNESP. Tá? Ele dá uma reação, conta e pede para você montar a reação. Então vamos lá. Item A. É ácido sulfídrico. Reage com O2, né? Segundo o exercício, ele vai produzir trióxido de enxofre e água. Ô, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, isso é uma queima, tá? É uma queima. Inclusive, esse gás, ele é inflamável. Pode perceber que isso aí parece uma queima de composto orgânico. Tá? É dióxido? Perdão. Eu escrevi trióxido, é dióxido. Perdão. Deixa eu tirar aqui. Igualzinho uma queima, tá? De composto orgânico. Tá? Aí vai ficar o balanceamento. Vamos ver aqui. Tá?
Tem que balancear. Ah, tem que balancear o oxigênio. Deixa eu ver. Aqui tem 3, então aqui eu vou fazer o seguinte. Que eu vou colocar 3 sobre 2. Ó. Ficou 1, 3 sobre 2, 1 e 1. Se quiser dobrar tudo, né? Fica 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. Dá na mesma. Tá bom? Item B de bola. O trióxido de enxofre reage com água e forma um dos ácidos da chuva ácida, que é o ácido sulfúrico. Então, vamos escrever a reação. SO3 reage com água, formando H2SO4. Tá aí. Pronto. Reação de formação de ácido. Ele quer a fórmula molecular e o nome. Vamos colocar aqui ácido sulfúrico. Vamos colocar estrutural também, né? Vamos colocar estrutural. Ó, enxofre. Ó, enxofre. O enxofre ele faz 2 ligações comuns e pode fazer até 2 dativas. Tá? No ácido sulfúrico, vou colocar aqui o nome dele, né, que ele tinha pedido. Ácido sulfúrico. A estrutura dele fica enxofre. Aí eu vou desenhar o OH. E aí aqui as 2 covalentes, ó. Ó. Tá? Essa é a estrutura do ácido. Ele não pediu isso, mas a gente coloca aí para lembrar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não, né? Tá. Algumas informações adicionais sobre o ácido sulfúrico. Ele é um ácido fraco e volátil. Tá? Então, quando ele se forma numa reação, a gente sente a formação dele pelo cheiro. Então, vai ter alguns exercícios em que ele vai citar, olha, eu misturei lá 2 coisas e saiu um cheiro característico de ovo podre. Ele usa essa expressão para se referir ao H2S, tá? Que é um gás famoso. E ele é inflamável. Vou colocar aqui. Inflamável. Beleza? Print. Print. Pula esse aqui. Fazer os menorzinhos. Questão 11. Uma pesquisa sobre produtos químicos e suas aplicações forneceu as seguintes informações. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou aproveitar essa questão para responder uma pergunta que me fizeram essa semana. E eu não consegui responder no WhatsApp ainda. Aqui ele coloca, ó, ácido fosfórico, usado como acidulante, hidróxido de magnésio, antiácido, e fluoreto de estanho 2, para pasta de dente. Então, ele usa um ácido, uma base e um sal. Escreva as fórmulas dos produtos químicos e, item B, indique a função química que pertence cada um deles, justificando a sua resposta a partir de uma equação da teoria de Arrhenius. Então, ele quer que eu mostre o ácido liberando H+, a base liberando OH-, tá? Beleza? Então, vamos lá. Espera aí. Ácido fosfórico. Já vou fazer as equações aqui, tá?
3H+, mais PO4. Tá? Tudo bem? Soltou os 3 hidrogênios. Dan, perguntaram para mim assim, Dan, como é que eu sei se um ácido é forte ou fraco? Decorando. Não tem outro jeito. Decorando. Tá? Tem alguns que a gente já conhece que são fortes, por exemplo, HCl. Tá? Quando o ácido tem oxigênio, aí eu vou usar aquele macetezinho famoso, né? Para oxiácidos, que a gente representa assim, ó. O que a gente percebe como padrão? Que quando a diferença entre oxigênios e hidrogênios for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Gente, isso é uma mera coincidência, tá? Isso é uma mera coincidência. Que a gente se aproveita dela como um mecanismo de decorar se um ácido é forte ou fraco. Então, ácido sulfúrico é considerado um ácido forte, o ácido nítrico é considerado um ácido forte, o ácido perclórico é considerado como forte, tá? Isso para oxiácidos. Para hidrácido, aí não tem como, é decorar, tá? Beleza? Ah, professor, e se a diferença der menor que 2? Aí ele já é mais fraco o ácido. Por exemplo, o ácido carbônico, H2CO3. O próprio ácido fosfórico. Olha a fórmula do ácido fosfórico. Ele entra na categoria dos fracos, tá? Beleza? Me perguntaram isso. Uma outra pergunta que me fizeram essa semana é: como é que eu sei se um ácido é um oxidante ou redutor? Como é que eu sei isso? A gente vai falar sobre isso na aula de inox, tá? Então eu vou pedir para a galera esperar um pouquinho para essa dúvida, porque veio no zap essa dúvida para mim, tá? Ah, mas a pessoa tirou a foto do exercício e falou: como é que eu sei que esse ácido é oxidante? Como que eu sei? Você vai saber isso pelo NOx do elemento, tá? Porque geralmente um oxidante, vamos pensar, né? Não sei se vocês vão lembrar isso, né? O que é um oxidante? É um composto que provoca a oxidação de outro. Para ele provocar a oxidação de outro, ele vai ter que sofrer redução. E geralmente, quando é que um elemento sofre redução? Quando ele tem um NOx alto. Ele vai sofrer redução e o NOx vai cair. Então, geralmente, um ácido que é oxidante, ele tem um elemento central com NOx alto. O ácido nítrico, por exemplo, é um ácido oxidante. O ácido crômico é um ácido oxidante. Tá? A gente vai discutir isso na aula de ácidos. Essa partezinha. Tá bom? Espera aí. Tudo bem, gente? Beleza? Aí vamos ver os outros aqui. A base, hidróxido de magnésio, né? Magnésio é da família 2A. Ele dissocia. H-, tá? E o fluoreto de estanho. Pronto. Tá. Aqui eu classifico como ácido por causa do H+. Opa, perdão. Aqui eu classifico como ácido por causa do H+. Ah, liberou H+ na água, é ácido. Tá. Aqui eu classifico como base por causa do OH-. E aqui eu classifico como sal, porque eu tenho cátion diferente de H+, que é o estanho, né, que ele liberou, e ânion diferente de OH-.
joga menos. Tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. As fórmulas, a equação. Tá, beleza, é isso mesmo. E a função. Tudo bem, gente? Vamos fazer nossa pausinha? Nosso intervalo? Paramos na questão número 11, a gente volta em 15 minutos, tá? E aí damos sequência e vamos varrendo as outras questões aí. As outras questões da segunda parte, elas são mais compridas. Tem questão de somatória, tá? A gente vai selecionando aí mais algumas. Beleza? Então, em 15 a gente volta. Até mais. Questão número 12. Da caverna ao arranha-céu, o homem percorreu um longo caminho, as historinhas. Das aldeias passou a cidade horizontal e dessa para verticalização. O crescente domínio dos materiais e, portanto, o conhecimento de processos químicos tem papel fundamental nesse desenvolvimento. Uma descoberta muito antiga e muito significativa foi o uso do hidróxido de cálcio para a preparação de argamassa. O hidróxido de cálcio também tem sido muito usado na pintura de paredes, processo conhecido como caiação, onde ele reage com um dos combustíveis minoritários, constituintes minoritários do ar, formando carbonato de cálcio. Então, isso é um exercício para falar sobre o nosso querido hidróxido de cálcio, CaOH2. Tá? Ele está falando que o CaOH2 ele pode ser usado para pintar a parede. Como que esse processo funciona? O CaOH2 ele vem dissolvido na água. Dissolvido na água. Tá? Quando ele é jogado na parede, junto com a água, ele começa a reagir com o CO2. Olha lá a reação de novo, gente. Reação ácido-base. De novo. Tá? E aí, essa reação vai deixar a parede branca. Por quê? Porque a reação vai produzir carbonato de cálcio, que é um sal. Carbonato de cálcio, que é um sal. Tá? Então, ó, esse aqui vai ser a base. Ela manda o cátion. O ácido, na verdade, quem vai se comportar como ácido é o CO2. Qual é o ânion que ele vai mandar? É o carbonato de novo, lembra? Toda vez que o CO2 reage, eu vou formar carbonato. Aqui é o de cálcio. Então, é KCO3 e água. Por que a parede fica branca? Porque esse composto aqui é um sólido branco. É um sólido branco. Tá? Essa é a reação que acontece, que ele fala no finalzinho do enunciado. Reage com um dos constituintes minoritários do ar, que é o CO2, formando o carbonato de cálcio de cor branca. Item A. Dê o nome comum, comercial ou o científico do CaOH2. O CaOH2, gente, ele é chamado de hidróxido de cálcio. Ele pode ser chamado de água de cal. Por que ele ganha esse apelido, água de cal? Porque para preparar ele, eu jogo o cal na água. Também pode ser chamado de cal hidratada. Vai depender do humor do examinador. Tá? O nome científico é hidróxido de cálcio. Os outros nomes são as soluções dele, né? É isso aí dissolvido na água. Tá? Item B. Então, isso aqui seria o item A, tá, gente? Dando uma completada na pergunta do exercício, tal, falando da reação, tá? Que ele vai pedir depois no item C.
Que faixa de valores de pH pode se esperar para uma solução contendo esse composto dissolvido, considerando o ácido, caráter ácido base? pH acima de 7, né? Por que pH meio alcalino? Certo? pH acima de 7. E qual seria uma justificativa para isso? Devido à alta concentração de íon H-. Não sei se vocês vão lembrar da aula da semana retrasada, que a gente falou que em toda solução você tem H+ e OH-. Mesmo uma solução sendo muito alcalina, ela tem H+. Assim como uma solução muito ácida tem OH-. Quando uma solução tem um pH elevado, a gente fala, ele tem alta concentração de íon H-. Mas eu também posso acrescentar que tem baixa concentração de íons H+. De íons H+. Tá? Beleza? Essa base é forte? Ela é considerada uma base forte ainda. Ela não é tão forte quanto a da 1A. As da 1A são fortes. Da 2A, quem que ainda é considerada relativamente forte? A de cálcio e a de bário também. Mas a de bário também já é mais fraca. 1A é forte, tá? E cálcio. Pode botar o cálcio nesse balaio também. Tá? Hidróxido de cálcio é base forte. Beleza? Então já definimos lá o item B. E o item C, gente, está respondido. Escreva a equação que representa a reação entre CaOH2 e um dos constituintes minoritários do ar, formando o carbonato de cálcio. Tá aí. Está relacionado. Tá bom, gente? Todas essas reações que nós estamos colocando nos exercícios, eu faço muita questão de citar. Porque como é uma aula de exercício muito discursivo, né? O aluno fica muito, às vezes fala, peraí, mas isso não cai, como é que é? Para a gente poder aprender esse assunto, a melhor forma de fazer isso é com exercício aberto. Porque essas informações, elas vão aparecendo no meio dos exercícios. Vocês vão ver quando vocês forem fazer os de múltipla escolha, tá? Quando forem estudar esse assunto. Vamos para a questão 13. Pode printar a 12. Aqui começa uma sessão de exercício de somatória. Tem um monte de item, julgar, cada item fala uma coisa. Então, questões boas para estudar. Para fazer prova não é tão legal. 13. Ele vai citar o trecho de um texto. Tá? Aspas. A pedra, ao mergulhar, um gás produz, que, ao arder no ar, resulta em luz. Então, eu peguei a pedra, mergulhei em alguma coisa, ela produziu um gás que arde no ar, resultando em luz, ou seja, queima. Conseguem compreender isso? Peguei um sólido, mergulhei num líquido e produzi um gás. Esse gás queimou no ar. Dá uma olhada no texto e olha para as reações 1 e 2. Ó, quem é a pedra? A pedra é isso aqui, ó. Ele mergulhou isso na água. Aí eu produzi hidróxido de cálcio, mas eu produzi um gás, ó.
Tá? Essa reação ela é bem famosa. Essa pedra, CaC2, ela é chamada de carbeto de cálcio. Tá? Essa pedra ela foi usada antigamente, muito antigamente, quando não existia energia elétrica. A iluminação era feita com lampião. E ela é uma forma muito rápida e fácil de produzir gás. Quando você mergulha ela na água, ela produz esse gás aqui, ó. Esse gás aqui, para quem não sabe, gente, ele é o acetileno. Ele é um hidrocarboneto. Portanto, ele queima em contato com o ar. Então, você mergulha essa pedrinha na água e a água começa a borbulhar um gás. Você acende esse gás, ele vai saindo de dentro da água. Muito legal a reação. Ela é usada para produzir luz, então antigamente o pessoal usava no lampião. Tá? Então tá aí a reação, bonitinha. Aí ele começa a fazer as perguntas. Olha o que é um vestibular conteudista. Isso é um vestibular conteudista. A pedra a que o trecho se refere é o sal carbeto de cálcio. Sim. Sim. Danilo, isso é um sal? É. É um sal. É um sal que tem carbono na fórmula. Tá? Então, verdade. Dois. O gás que arde no ar é o CO2? Não. O gás que arde no ar é o acetileno. Ele queima, produzindo CO2. CO2 é o produto da combustão, que está na reação 2. Tá? Frase 4. Como um dos produtos da reação 1, notamos a formação de um hidróxido de metal alcalino terroso. Sim, é o CaOH2. Certo? Metal alcalino terroso, família 2A. Cara, é uma prova muito conteudista, né? 8. O produto ácido da reação 1 pode ser totalmente neutralizado pela ação de um reagente alcalino como ácido clorídrico. Vixe, ele trocou tudo, né? O produto da reação 1 é uma base. A reação produz CaOH2. Por isso está errada a 8. 16. A reação química entre os dois produtos da reação 2 leva à formação de ácido carbônico. Verdade, ó. Pega o produto da reação 2 e reage com outro produto da reação 2. Tá vendo? A reação desses dois produtos me dá um ácido, que é o ácido carbônico. Tá? Então é verdadeira. Tá aí. Beleza? Então ficou as verdadeiras A1, A4 e a 16. Então a soma dá 21. Tá bom? Beleza, gente? Print na tela e vamos para a questão 14. Analisando as equações abaixo, assinale o que for correto. Ele vai pedir para a gente completar. Então, vamos fazer juntos as reações. As reações. Tá? Bom, a reação 1, eu vou pegar ácido sulfúrico,
vou reagir com uma base. Ó, já está até balanceada a reação, hein? Já tem um 2 ali, ó. Eu vou produzir K2SO4 mais 2 águas. Certo? Confere. O ácido libera sulfato. A base libera os potássios, que são 2 potássios, né, que ela libera. E aí você tem a formação aí do sal. Beleza. Agora tem uma outra reação. Ele vai pegar um ácido carbônico, vai reagir com alguma coisa e vai formar um sal. Mais água. Ah, moleque. É uma base ali, né? Ali é uma base. Vamos lembrar, gente, que o cátion ele vem da base. Entenderam por que é importante você saber essa história de que, quem que vem da base? Quem que vem do ácido? O carbonato veio do ácido carbônico. O amônio veio da base, que é o hidróxido de amônio. Faz sentido ter um 2 aqui, ó? Faz. Por que faz sentido? Porque o ácido vai liberar 2 hidrogênios. Percebe que eu formei 2 águas aqui, ó? Tá? E aí a última reação, vou fazer ela aqui em cima, eu acho que cabe aqui, é H2S com 2NaOH. Olha lá. 2 bases, para liberar 2 OHs. Daqui vão sair os sódios. E daqui vai sair o íon S2-, que é o sulfeto, que vem do ácido sulfídrico. Timeto no vidrico, timeto no vidrico. Tá? Então fica Na2S mais água. Tá? 1 para 2 para 1 para 1. 1 para 1 para 2 para 2, aliás, né? Para 2. Perdão. Tá? O ácido vai liberar 2H+, a base vai liberar 2OH-, né? 2 bases, melhor dizendo. Então agora vamos ver as afirmações. 0,1. O composto X é o sulfeto de potássio? Não, é o sulfato. Olha a sacanagem da questão ainda. Sulfato de potássio. Então a 1 está falsa. 2. A fórmula correta da substância X é K2SO4? Verdade. Verdade. 4. Z é o sulfato de sódio? Não. Z é o sulfeto de sódio. Aqui é o sulfeto. Aquelas benditas terminações de íons, né? Falso. 8. A fórmula correta da substância Y é NH4H? É. Então a soma deu 10. Tá bom? Print. Aqui a gente está chegando no fundo do poço.
fazer o seguinte, como eu tenho liberdade de escolha, não, eu vou fazer essa mesmo. Vamos de loucurinha. Quando a gente estuda a nomenclatura de ácido, dependendo de como você estudou, você aprende que tem uns ácidos meio estranhos, com os nomes chamados piro, meta, uns negócios meio esquisitos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa questão. Essa daqui é uma questão também de tipo de vestibular super conteudista. Super, ó. Item 1. Você vê que não tem nem enunciado a questão. É assinale o que é correto. Tipo, não tem essa de, interpreta um gráfico e não sei o que lá, não. É o seguinte, o que você acha disso aqui? Acabou. 1. Segundo Arrhenius, uma substância molecular dissolvida em água não pode conduzir corrente elétrica. Falso. Pode, por exemplo, se ela ionizar. Não é porque ela é molecular que ela não ioniza. Eu sempre cito por causa dos ácidos. Então, a 1 está falsa. 2. Gente, olha a 2. Se não é para você falar, opa, pelo amor de Deus. Substâncias ácidas geralmente possuem sabor adstringente, que amarram a boca, enquanto as bases possuem sabor azedo. Falso. Ele trocou. Mas olha o tipo de alternativa. Frase 4. O ácido fosforoso tem fórmula H3PO3? Sim. Vamos lembrar? O ácido H3PO4, peraí, vamos colocar aqui. Ó. A gente tem um grupo de ácidos chamados ácidos-mãe. Esses ácidos-mãe, eles têm o nome terminado em ico, e a fórmula deles é HX EOY. Tá? Você tem 6 ácidos-mãe famosos. Mas eu vou colocar só o que me interessa. O H3PO4. Esse é o fosfórico. Tá. Aí eu tenho um grupo derivado do mãe, que são os ácidos oso. O ácido oso, ele tem um oxigênio a menos do que o ico. Então, o fosforoso, de fato, é o H3PO3. H3PO3. Tá? Beleza? Tá aí, então, a 4 como verdadeira. 8. O ácido ortocrômico tem a fórmula H2CR2O7. Bom, tem várias coisas estranhas nessa frase. A primeira é o prefixo orto. Tá. Esse prefixo orto, ele é um prefixo muito antigo, que já praticamente não se usa mais. Ele era usado para os ácidos-mãe. Então, antigamente, o ácido sulfúrico, ele era chamado de ortosulfúrico. O ácido nítrico era chamado de ortonítrico. Eles tinham esse prefixo orto padrão. Com o tempo, esse prefixo foi caindo. Então, o ácido ortocrômico é, na verdade, o ácido crômico. Tá bom.
Outra coisa que eu quero comentar, que é estranho. Danilo, o cromo é um metal, não é? É, o cromo é um metal. Metal faz ligação covalente, pessoal? Até onde a gente sabe, não, né? Metal não gosta de doar elétron. Só que tem alguns metais que fazem ligação dativa. Metal de transição, não sei se vocês vão lembrar na tabela periódica, que metal de transição tem elétron até camada D, até subnível D. Esses metais, alguns deles, por exemplo, o cromo, o manganês, eles em algumas situações fazem ligação covalente. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar. Vai na biologia, abre o arquivo aí, biologia. Biologia. Abriu? Agora vai lá na parte de sangue. Abre aí o arquivo sangue. Aí vai na hemoglobina. Lembra da molécula de hemoglobina? Vocês lembram que no meio da molécula de hemoglobina tem um átomo de metal? Vocês lembram que metal é esse? É o ferro. Esse ferro não está ligado ali no meio da hemoglobina? Como é que vocês acham que ele está ligado? Ele está ligado porque ele faz ligação covalente, dativa. O cobre faz isso na hemocianina dos artrópodes. O magnésio faz isso na clorofila. Você tem alguns exemplos na biologia que, se você parar para olhar com calma, você vai falar, opa, tem metal fazendo ligação covalente? É. Por que eu estou te contando isso? Porque na química inorgânica existem alguns ácidos famosos. Por exemplo, o ácido crômico é um ácido famoso. H2CrO4. Você fala, nossa, Danilo, ele é famoso na química? É. Se você nunca ouviu falar dele, você vai começar a ouvir falar dele, por exemplo, quando a gente falar sobre oxidação. Por quê? Porque ele é conhecido na química como um agente oxidante. Você quer ver um outro ácido bizarro, gente? Ácido mangânico. Ácido mangânico. HMnO4. HMnO4. Tá? Na verdade, esse aqui é o permangânico. Deixa eu trocar o nome dele, que ele é o mais famoso que o mangânico. Ácido permangânico. Também é um agente oxidante. Toda vez que você quiser oxidar alguém no laboratório, você usa esse cara. Você usa ácido permangânico, ácido crômico, que são agentes oxidantes poderosos. Tá? Por que eles são agentes poderosos oxidantes? Porque o elemento central tem NOx alto. No ácido crômico, o cromo tem NOx 6. E no permangânico, o manganês tem NOx 7. Tá? A gente vai estudar isso no final de semana, essa parte do NOx. Tá, então a 8 está falsa por quê, Danilo? Porque esse ácido aqui, ó, ele até existe, esse ácido, H2CR2O7. Esse ácido, ele é chamado de ácido dicrômico. Dicrômico. Tá? Beleza? Ele faz parte de uma outra categoria de ácidos, que é o que a gente chama de ácidos piro. É um grupo de ácido derivado, é um grupo bem específico chamado ácido piro. Ele é do grupo piro. Como assim piro, professor? Ele pode ser chamado de pirocrômico. O que é um grupo piro?
O grupo piro, ele é derivado do orto. Quer ver uma coisa? Pega a fórmula do orto. Pega a fórmula do orto na tua cabeça aí. Agora multiplica ela por 2. Pega todos os átomos do orto, multiplica por 2. Multiplicou? Agora subtrai uma água. Peguei o orto, multipliquei por 2 e subtraí uma água. Então, se você fizer isso com o ácido H2CR2O7, aliás, H2CrO4, H2CrO4, você vai chegar no H2CR2O7, que é o piro. Tá? Eu só estou contando isso para vocês porque tem aqui no exercício, tá, gente? Eu jamais contaria isso numa aula, que não é uma coisa tão importante. Que eu sei que alguns alunos já ouviram isso aqui. Ah, professor, eu preciso saber isso. Não, relaxa. Eu não sei. E olha a 16 ainda. Então, a 8 é esse show de horror, né? Então a 8 está falsa. A 8 está falsa. Agora 16. O ácido fluorídrico corrói vidro? Sim. Professor, como é que você sabe isso? Porque eu decorei. Eu decorei. Tá? Isso é uma prova conteudista. Então, quando a gente olha para o Enem e fala assim que o Enem é conteudista, é meio relativo. Tá? Esse tipo de prova, né, assim, o que eu acho dela? Tirando a questão da análise se ela é difícil ou fácil, tá? Não vamos entrar nessa discussão. Ela não tem o elemento surpresa. Por exemplo, esse tipo de vestibular, não sei se vocês sabem, em alguns lugares do Brasil é muito comum isso, né? No Paraná, por exemplo, tem a UEM, que é assim. Em Santa Catarina tem a UFSC, né? Os alunos acabam fazendo cursinhos específicos para essas provas. Por quê? Como a prova é muito conteudista, as coisas meio que se repetem. Se você pegar as provas dos últimos 15 anos, você não vai ver muita diferença na prova. Então, isso faz com que você fique martelando em cima da mesma prova várias vezes. Então, sob essa perspectiva, você tira o elemento surpresa da prova. Não cai muita questão inédita. Entenderam onde eu quero chegar com a coisa? Então, a galera que vai fazer a UEM, por exemplo, lá em Maringá, no Paraná, tem vários cursinhos que o cara vai para fazer isso. Ele fica martelando, mas fazendo exercício da prova, um monte de pá, 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 pegando técnica de acertar, porque tem aquele lance de que você não pode. Se é verdadeiro e você colocar falso, perde ponto. Tem toda uma dinâmica lá também específica da prova, né? Tá? Bem, bem doido, né? Enfim. Questão 16. Olha a outra paulada aí. 01. Um sal normal é formado pela neutralização total quando se reagem todos os H+ do ácido com OH- da base. Por definição, sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+ e um ânion de OH-. Acho que ok, né? Ok. Frase grande, mas ok. Deixa eu trocar de cor aqui. Verdadeiro. 2. Com relação aos sistemas eletrolíticos, se alguém não entender alguma coisa, para que eu volto, tá, gente? Eu estou lendo, estou partindo da ideia que vocês estão entendendo o negócio. 2.
com relação aos sistemas eletrolíticos, usando a definição de Arrhenius, a água bidestilada e deionizada, ou seja, não tem nada de íon, o NaCl puro, o açúcar puro, o ácido sulfúrico puro e o açúcar puro são maus condutores de corrente elétrica na CNTP. Verdade. Água deionizada não conduz. NaCl puro não conduz. Ácido puro não conduz. E açúcar também não. Ninguém conduz. 4. Na dissolução de 12.000 moléculas de ácido fluorídrico, 960 dissociam. Com relação ao grau de dissociação iônico, o ácido fluorídrico pode ser considerado forte? De jeito nenhum. Sabe por quê, gente? Para um ácido ser considerado forte, o grau de ionização ele tem que ser superior a 50%. Ou seja, espera aí, dessa quantidade aqui, ó, de moléculas, metade, mais da metade tem que ionizar. Mais da metade. Esse ácido está mais para fraco mesmo, né? Tá quase em 10% o grau de ionização dele, concorda? Né? Como ele jogou 12.000 moléculas, se fosse 10%, dava 1.200. Então, deve estar lá para uns 8%. Então, tá, o grau de ionização dele está acima de 5%. Né? Eu estou falando acima de 5% porque eu não sei se vocês lembram da aula, que para um ácido ser considerado fraco, a gente chama de fraco costumeiramente, quando o grau de ionização dele é abaixo de 5. Tá? 8. Por definição, óxidos são compostos binários, ok? Onde o oxigênio é o mais eletronegativo, ok? E são classificados como indiferentes quando não reagem com água, nem com ácido, nem com base. Isso é verdade. São chamados de óxidos neutros ou indiferentes. Olha outro detalhezinho. Indiferentes. Dan, tem que saber algum exemplo? Se você quiser saber de exemplo famoso, o CO é o mais famoso. Ele é chamado de óxido neutro porque ele não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Tem vários assim, tá, gente? Mas o mais relevante, que é o que aparece com frequência, é o CO. Tá? Gente, aí a 16, outro rodapézinho de caderno. Então a gente percebe, né, um comentário à parte, que a galera que vai prestar esse vestibular, ela tem um jeito diferente de estudar. Você vê que são perguntas que você vai olhando e falando, meu, peraí, isso aqui não é pergunta de Enem, tá? Não é uma pergunta de uma FUVEST, de uma Unicamp. Agora, o cara que vai passar no Enem, ele já passou por esse tipo de pergunta. Ele já estudou um pouco com isso. Porque esse tipo de questão, ela acaba enriquecendo o teu repertório de coisas que você precisa saber, tá? Por isso que eu gosto de colocar em alguns assuntos, tá? Não em todos. Isso aqui é um assunto legal porque você não tem que fazer muita conta. Imagina você fazer uma questão, gente, de somatória, assim, de estequiometria. Cada item é um problema. Deus que me perdoe, né? Volt, pelo amor de Deus. Então vai, 16. O Fe2O3 é classificado como um óxido duplo. Ou seja,
ele se comporta como se fosse formado por 2 outros óxidos. Vamos mostrar por que isso é verdade. Vamos lá. Ó. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui não. Espera aí. Não é o Fe2O3. Esse aqui é falso. Falso. Vou provar por que é falso e vou mostrar o duplo. O óxido Fe2O3, ele tem o oxigênio com carga -2. Ele é um óxido iônico, tá? O oxigênio tem carga -2. O ferro, gente, tem carga -3. Mais 3, perdão. Tá? Beleza. Só que nós sabemos que o ferro, ele pode formar carga +2 ou +3. Então, existem 2 óxidos de ferro na natureza. Esse aqui é o óxido de ferro 3. Beleza. E eu tenho o FeO, no qual o ferro tem carga 2. Esse aqui é o óxido de ferro 2. Que seria o ferroso, né? De ferro 2. Tá. Agora, existe um terceiro óxido, que é muito bizarro, que é o Fe3O4. Esse óxido, gente, ele tem 3 ferros, certo? Na estrutura. O que acontece aqui? Desses 3 ferros, eu tenho 2 com NOx 3 e 1 com NOx 2. São átomos de ferro pertencentes ao mesmo óxido, com número de oxidação diferente. No Fe2O3, todos os ferros têm NOx 3. No FeO, todos têm NOx 2. Nesse, não. Por isso que o pessoal apelida ele de óxido duplo. Não é apelido, na verdade, né? É um termo que se usa. Duplo. Na verdade, o nome fica assim, né? Óxido de duplo de ferro 2 e 3. 2 e 3. Tá? Esse cara aqui, gente, você já deve ter ouvido em aula de recurso mineral com o nome de magnetita. Vocês não precisam nem imaginam por que chama magnetita, né? É uma pedra que tem atividade magnética natural. Foi um material, gente, que o ser humano encontrou lá nos primórdios, que a gente percebeu que tinha atividade magnética, tá? Não confundir com a hematita, que é esse aqui, ó. Hematita. São os do ferro, tá? Beleza? Então, ó, professor, que outro elemento forma óxido duplo, além do ferro? O chumbo também forma, mas eu não preciso saber isso. Vamos ficar só no ferro. Se você souber que o ferro forma óxido duplo, já é uma informação tipo bem aprofundada, tá bom? Então ficou falso. Então verdadeiras, 1, 2 e 8 dá 8, 10, 11, né? Soma 11. Tá bom? Beleza? Vamos fazer mais um? Saideirinha? Aí a gente vaza? Tira print aí. Não sei se sobrou gente na sala, deixa eu ver aqui na sala. Tô dando aula? Ah, sobrou. Nossa, tem uma galera ainda aqui, ó. Oh, os heróis da resistência.
Vamos lá, mais um. Aí a gente vaza. Nossa, eu também, cara. Eu tô só de corpo. Eu tô falando aqui, mas é a carcaça só. Já começa a me mexer na cadeira, assim, cara. Já deu pra mim. Já deu pra mim. E vai ficando. E assim, vai chegando no final, né, do ano, assim, no segundo semestre e tal. A gente vai ficando muito estourado à noite, né? Tava falando pra Cissa agora aqui em casa. Falei, nossa, Cissa, eu tô com muito sono, cara. Tô com muito sono. Eu passei o dia inteiro com sono, cara. Eu vou acordar. Aí eu vou pegar os vídeos agora, vou subir rapidão aqui no YouTube e vou dormir, que ninguém merece. Você tá gripada, mano? Putz, que bosta. Que bosta. É, isso tem a ver um pouco com o cansaço também, né? O cansaço piora essa questão da imunidade. Aí teve esses dias de frio, seco, aí esquenta de novo, já voltou a esquentar, né? Anfam, vamos lá. Os derivados do petróleo e do carvão mineral utilizados como combustíveis podem conter enxofre, cuja queima produz dióxido de enxofre. As reações do dióxido de enxofre na atmosfera podem originar chuva ácida. Vamos ver? Ó, dióxido de enxofre mais água pode dar H2SO3. Pode acontecer do dióxido de enxofre reagir com O2 e formar SO3. Põe meio aqui, ó. E o SO3 reagir com água e, como diz o ditado, completar a cagada. Formar H2SO4. Tá aí. Tudo isso daí acontece. Tá bom? Frases, vamos lá. 01. A chuva ácida causa corrosão do mármore, verdade, do ferro e de outros materiais utilizados em monumentos e construções. Sim. Se você já estudou geografia, esse assunto em geografia, certamente você ouviu o professor falar também. Na química a gente fala, tá? A gente até depois vai mostrar como que acontece essa reação da corrosão, tá? Então, beleza. 2. Na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com oxigênio e se transforma em trióxido. Ok. É a reação 2, aquela do meio. 4. O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre são óxidos básicos? Não. São ácidos. Óxidos ácidos. 8. O único ácido formado na atmosfera é o sulfúrico, H2SO3. Ah lá, mostrou a fórmula errada. Mostrou a fórmula errada. 16. O ácido sulfúrico é classificado como ácido de Lewis, porque doa prótons numa reação com base. Não, falso. Essa classificação de doar próton, né, o que significa doar próton? É liberar H+. Ou doar H+. Essa liberação de H+, ela é classificada como ácido na teoria de Bronsted. Gente, nós não vamos nem estudar a teoria de Lewis, tá? Já estou até avisando aqui. Para quem já viu isso em cursinho. Por quê, Dan? Porque não cai. A gente vai estudar Arrhenius, que estamos estudando, né? Aqui, e Bronsted, que nós vamos estudar daqui a um tempinho. Lá para daqui mais ou menos um mês. Esquece Lewis, nem perca seu tempo com Lewis. Essa teoria, ela não é usada por quê? Porque nos casos que a gente trabalha em vestibular, ela não é necessário usar essa teoria, tá? Então, aonde que esse tipo de questão pode cair? Num vestibular como esse, por exemplo, que é um vestibular conteudista, tá bom? Beleza? Então, a soma dessa questão ficou 3
ficou a 0,1 e a 0,2. Tá bom, gente? Beleza? Vamos parando por aqui, né? Senão a gente vai enlouquecer. A gente conseguiu fazer um monte de questões, embora tenham faltado algumas. Mas aí, assim, já deu para ter mais ou menos uma noção do que você precisa saber. Já deu para perceber que os temas as questões giram sempre em torno do mesmo matemática, reação ácido-base, reação ácido-base, tá? E aí é partir para os outros exercícios, beleza? Então tá bom, gente. Para quem for ver aula ao vivo no final de semana, a gente se vê no sábado.